A França está em declínio estrutural. Assim como impérios antigos que colapsaram por problemas internos, o país corre o risco de se tornar o elo fraco da zona do euro, pressionado por dívida crescente e perda de competitividade. O que estamos testemunhando não é uma crise passageira, mas uma erosão sistemática dos fundamentos econômicos de uma das maiores economias europeias. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a França construiu um modelo baseado em forte intervenção estatal e ampla rede de proteção social. Esse sistema, conhecido como dirigismo, funcionou bem no pós-guerra, garantindo estabilidade e prosperidade por décadas. Mas ao longo do tempo, virou um fardo que a economia não consegue mais sustentar. Enquanto a Alemanha, seu principal parceiro europeu, fez reformas duras e impopulares no início dos anos 2000 para aumentar competitividade e conter custos trabalhistas, a França escolheu o caminho mais fácil, adiou as mudanças necessárias, priorizando a manutenção do status quo social e evitando confrontos políticos. A dívida pública francesa explodiu nas últimas 3 décadas. Por mais de 30 anos, o país gasta consistentemente mais do que arrecada, transformando o déficit orçamentário em característica permanente de sua gestão fiscal. Não se trata mais de desequilíbrios pontuais, mas de uma trajetória insustentável que compromete o futuro. O Tratado de Maastricht, que deveria funcionar como âncora fiscal para os países da zona do euro, estabelecia limite de 60% do PIB para a dívida pública. A França não só ultrapassou esse teto, como o dobrou, especialmente após a crise financeira de 2008 e as subsequentes crises sanitárias e energéticas. Observe a trajetória ascendente e implacável. Em 1995, às vésperas da adoção do euro, a dívida estava em 55,5% do PIB, ainda dentro do limite estabelecido. Mas 12 anos depois, em 2007, já havia furado o teto, atingindo 64,4%. Essa foi apenas a primeira quebra de barreira. A partir daí, a escalada foi brutal e acelerada. Saltou para quase 100% em 2015, durante a crise da zona do euro, que abalou todo o continente. Com a pandemia, em 2020, explodiu para 114,9%, mais que o dobro do limite de Maastricht e um patamar considerado crítico por economistas. E antes de continuarmos vendo isso, a Monte Asset tem como objetivo transformar o futuro financeiro de nossos clientes com inteligência e dedicação. Na Monte Asset, já são 7 mil clientes no Brasil, investindo de forma global, com mais de 3 bilhões de reais sob gestão. Nossa carteira administrada é um serviço exclusivo para quem quer investir como um profissional e rentabilizar seus investimentos com consistência, por meio de uma gestão personalizada e dedicada ao seu momento de vida. Aponte agora sua câmera para o QR Code e descubra como a Monte Asset pode transformar seus investimentos com visão global e segurança. Mesmo com a recuperação econômica pós-pandemia, a dívida permanece consolidada acima de 110% e as projeções apontam para 116% em 2027. Não há reversão à vista, nem vontade política clara para enfrentar o problema. Cada ponto percentual de aumento representa bilhões de euros adicionais em juros que precisam ser pagos, recursos que deixam de ir para investimentos produtivos. O segundo problema estrutural é a estagnação econômica. A França simplesmente não cresce o suficiente para lidar com sua montanha de dívidas. A alta carga tributária, a baixa produtividade e a perda de competitividade internacional asfixiam qualquer tentativa de dinamização da economia. Entre 1990 e 2000, o crescimento médio era de 2% ao ano, já modesto para padrões de uma economia desenvolvida. Na década seguinte, de 2000 a 2010, caiu para 1,5%, refletindo a perda gradual de dinamismo. Entre 2010 e 2019, encolheu ainda mais para 1,3% anuais, demonstrando uma tendência clara de desaceleração. A pandemia trouxe um tombo histórico de menos 7% em 2020, seguido de um rebote técnico de 6,8% em 2021, mas isso foi apenas recuperação do terreno perdido, não mudança estrutural de tendência. Em 2023, o crescimento está estimado em mísero 0,9%, praticamente estagnação. Com crescimento abaixo de 1%, o país não gera riqueza suficiente para financiar seu generoso estado social, nem para reduzir o peso relativo da dívida. É como tentar encher um balde furado. Por mais que se aumente a arrecadação, os gastos crescem mais rápido. A baixa produtividade, causada por leis trabalhistas rígidas, burocracia pesada e falta de investimento em inovação, impede que a França saia desse ciclo vicioso. Economistas alertam que são necessários pelo menos 2 a 3% de crescimento sustentado para estabilizar a dívida, um patamar que parece cada vez mais distante. Além disso, a França permitiu que sua base industrial
desaparecesse progressivamente. Esse é o terceiro pilar do declínio estrutural. A migração de fábricas para a Ásia e o leste europeu, com seus custos de produção mais baixos, foi vista durante décadas como evolução natural rumo a uma economia pós-industrial de alto valor agregado. O resultado dessa aposta foi desastroso. O setor manufatureiro, que representava cerca de 20% do PIB nos anos 70 e ainda era robusto, caiu para 15% em 1997. Continuou sua trajetória descendente para 13% em 2004, depois 11,5% em 2010, até chegar aos atuais 10,5%, literalmente metade do que era há 5 décadas. Essa desindustrialização acelerada destruiu completamente o equilíbrio comercial do país. As consequências aparecem de forma brutal no comércio exterior. Em 1997, a França ainda mantinha um superávit comercial modesto de 2,67 bilhões de euros, exportando mais do que importava. Apenas 7 anos depois, em 2004, entrou em déficit crônico pela primeira vez. Em 2010, o buraco já era de 50 bilhões de euros por ano, uma sangria significativa de recursos. Em 2022, bateu o recorde histórico absolutamente alarmante, déficit comercial de 165 bilhões de euros. Isso significa que a França importou 165 bilhões de euros a mais em bens do que conseguiu exportar, enquanto a Alemanha, com sua indústria preservada e modernizada, acumula superávites comerciais massivos ano após ano. A França sangra capital e riqueza continuamente. O país simplesmente não produz o suficiente para cobrir o que consome. Essa dependência externa crônica aumenta dramaticamente a vulnerabilidade a choques de suprimentos, como ficou evidente durante a pandemia e a crise energética, e enfraquece a posição do euro no cenário internacional. Carga tributária sufocante. Quarto sintoma crítico é a pressão fiscal esmagadora. A França mantém consistentemente uma das maiores cargas tributárias da OCDE, sempre acima de 45% do PIB. Esse peso fiscal sufoca investimentos privados, criação de empregos e empreendedorismo, tornando o país significativamente menos atraente que seus competidores europeus. Já nos anos 90, a carga tributária estava em 42% do PIB, elevada, mas ainda competitiva, subiu para 44% em 2000 e continuou sua escalada até atingir 45,2% em 2016. Colocando a França entre os países com maior pressão fiscal do mundo desenvolvido. Hoje, se mantém em 45,4%, praticamente inalterada. Isso significa que quase metade de toda a riqueza gerada no país vai para o Estado em forma de impostos. Esse patamar torna a França pouco atraente para a capital internacional e afugenta empresas e talentos. A consequência direta e inevitável aparece no desemprego persistente. Nos anos 90, a taxa ficou estável em torno de 8,9%. No ano 2000, permaneceu praticamente inalterada, em 9%. Em 2010, subiu para 9,7% com a crise financeira global. Em 2016, bateu 10%. 1 em cada 10 franceses economicamente ativos sem trabalho, um número inaceitável para uma economia desenvolvida. Mesmo após reformas trabalhistas recentes e a recuperação pós-pandemia, a taxa em 2023 ainda está em 7,2%, bem acima da média da zona do euro e muito distante dos números da Alemanha reformada, que mantém desemprego abaixo de 4%. Desemprego estrutural e mercado dual. O problema do desemprego vai além dos números. É estrutural. O alto custo de demissão, os impostos elevados sobre folha de pagamento e a rigidez regulatória criaram um mercado de trabalho profundamente dividido. De um lado, insiders com contratos permanentes são excessivamente protegidos, tornando-se praticamente intocáveis para as empresas. Do outro, outsiders, jovens, imigrantes e trabalhadores menos qualificados, ficam presos em uma armadilha de contratos temporários, precariedade e desemprego de longo prazo. Essa dualidade gera consequências graves. A juventude desempregada representa não apenas capital humano desperdiçado, mas também combustível constante para a instabilidade social, como evidenciado pelos protestos recorrentes que paralisam o país. Além disso, a dificuldade de integrar trabalhadores no mercado formal perpetua desigualdades e pressiona ainda mais o sistema de proteção social, criando mais um ciclo vicioso. O diagnóstico final: a França está afundando progressivamente em areia movediça fiscal e produtiva. Seu prestígio político histórico, sua cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU e suas capacidades militares não conseguem mais
esconder a deterioração silenciosa e sistemática de sua base econômica. Dívida astronômica que não para de crescer, déficit comercial crônico e recordista, peso fiscal excessivo que afugenta investimentos. Tudo isso criou um país que, embora não esteja à beira de colapso imediato, está condenado à mediocridade econômica prolongada e à perda irreversível de relevância no cenário global. Se a França não encontrar coragem política para reformar radicalmente seu modelo de Estado social, alinhando-o com a realidade competitiva e fiscal do século XXI, ela não apenas falhará em ser o motor da integração europeia, papel que sempre reivindicou ao lado da Alemanha, mas se tornará a pesada âncora que arrasta todo o projeto europeu para baixo. A história se repete. O declínio dos grandes impérios não começa com derrotas militares espetaculares em campos de batalha, mas com a incapacidade silenciosa e persistente de gerenciar adequadamente a própria casa, equilibrar as contas e se adaptar às mudanças do mundo. Se você se interessa em entender como a economia funciona e como isso afeta seus investimentos, siga a Monte Asset no YouTube. Somos uma gestora de recursos que pode te ajudar a manter seus investimentos alinhados com as transformações do cenário global, protegendo e multiplicando seu patrimônio. No primeiro link da descrição, você pode conhecer os produtos da Monte. Agradecemos sua presença.